Às vezes me pergunto se um coração de criança consegue mesmo entender a diferença entre um sonho inocente e o começo de um pesadelo. Naquela noite, enquanto corria descalça pela rua escura com o gosto de lágrimas na boca, aprendi que sim. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Zuleide, com meus 72 anos de vida, falando diretamente da minha casinha simples em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde o minuano corta os ossos no inverno e as lembranças às vezes doem mais que o frio. Quem me vê hoje, com meus cabelos branquinhos presos, minhas mãos enrugadas, preparando chímia de figo e meus óculos sempre pendurados numa correntinha colorida, jamais imaginaria o que vivi quando menina. Antes de começar essa história que carrego guardada por tantos anos, queria agradecer de coração a vocês que estão me assistindo. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários quais são as pessoas mais especiais da sua vida. Aproveita também e diz de onde você está assistindo esse vídeo. Isso me ajuda a saber que não estou sozinha nessas lembranças pesadas que decidi finalmente compartilhar. Nasci em 1953, numa Pelotas bem diferente da que conhecemos hoje. Uma cidade onde o cheiro das fábricas de doces se misturava com o aroma do café passado nas casas de família, onde as crianças ainda brincavam nas calçadas até o sol se pôr, e onde todo mundo conhecia os vizinhos pelo nome. Nossa casa ficava no bairro Fragata, uma casinha modesta de madeira pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente, onde minha mãe cultivava gerânios e begônias que deixavam a entrada colorida mesmo nos dias mais cinzentos. Éramos uma família simples, mas nunca nos faltou o necessário. Meu pai, Antônio, trabalhava na indústria de conservas, uma das maiores da cidade na época. Saía de casa ainda escuro e voltava quando o sol já tinha se posto, sempre com aquele cheiro peculiar de pêssegos e abacaxis impregnado na roupa. Minha mãe, Ivone, era costureira, dessas que faziam milagres com retalhos, transformando pedaços esquecidos de tecido em colchas, cortinas e até mesmo vestidos para as festinhas da escola. Eu era filha única, e isso, na minha cabecinha de criança, era o único problema da minha vida. Enquanto as outras meninas reclamavam dos irmãos que puxavam suas tranças ou quebravam suas bonecas, eu sonhava em ter alguém com quem dividir meus brinquedos, meus segredos, minha vida. Um irmãozinho ou uma irmãzinha que fosse meu companheiro para sempre. Mãe, quando eu vou ganhar um irmãozinho? Perguntava quase todos os dias enquanto ajudava a estender as roupas no varal do quintal. Minha mãe sempre sorria daquele jeito dela, meio triste, meio esperançoso. Um dia, minha filha, quando Deus quiser. Eu não entendia por que Deus demorava tanto para querer, já que eu rezava todas as noites pedindo um irmãozinho. Fazia promessas infantis também. Prometia arrumar minha cama todos os dias, comer toda a comida do prato sem reclamar, tirar só notas boas na escola. Mas os meses passavam e meu pedido continuava sem resposta. Nossa rotina era simples e previsível. Pela manhã, meu pai saía para o trabalho depois de tomar o café preto e forte que minha mãe preparava. Eu ia para a escola municipal do bairro, onde estudava aplicadamente, sempre entre as melhores da classe. À tarde, voltava para casa e ajudava minha mãe com os afazeres domésticos ou ficava sentada perto dela enquanto costurava, contando as histórias que tinha aprendido na escola ou que inventava na minha cabeça fértil. Aos domingos, íamos à missa na igreja matriz. Eu com meu vestidinho engomado, meu pai de camisa branca passada a ferro, minha mãe com um lenço colorido na cabeça. Depois, se o tempo permitisse, caminhávamos até a praça para tomar sorvete ou simplesmente sentar nos bancos e observar os pombos. Eram dias tranquilos, de uma felicidade modesta, mas verdadeira. Nas noites de sábado, quando não tinha aula no dia seguinte, meu pai às vezes me levava para ver o Internacional de Porto Alegre jogar pelo rádio. Não tínhamos televisão ainda. Luxo de gente rica, como dizia meu pai. Sentávamos juntos na sala, o rádio no meio da mesa, e ele me explicava as regras do futebol, a importância de cada jogador, por que o goleiro podia pegar a bola com as mãos quando ninguém mais podia. Eu não entendia muito bem, nem me interessava tanto pelo esporte, mas adorava aqueles momentos em que tinha a atenção total do meu pai. Um dia vou te levar para ver o Inter jogar no Beira-Rio, filha, ele prometia,
os olhos brilhando de entusiasmo. Quando você for maiorzinha e eu juntar um dinheirinho. Eu concordava, empolgada não pelo jogo em si, mas pela perspectiva de uma aventura com meu pai na capital. Porto Alegre parecia tão distante, tão grandiosa na minha imaginação infantil, quase como ir para outro país. Na escola, eu era uma menina quieta, mas tinha minhas amigas. Gostava especialmente da Vera, uma menina de tranças loiras e sardas no nariz que morava a 2 quadras da minha casa. Brincávamos juntas depois da aula, inventando histórias com nossas bonecas de pano, construindo casinhas com caixas de sapato, desenhando famílias imaginárias onde sempre incluíamos muitos irmãos. Tenho inveja da tua casa, confessei uma vez a Vera, que tinha 3 irmãos mais velhos. Deve ser tão divertido nunca ficar sozinha. Nem sempre, ela respondeu, franzindo o nariz sardento. Eles pegam minhas coisas sem pedir, me chamam de chata e o banheiro está sempre ocupado quando mais preciso. Mas para mim, aquilo tudo soava como um sonho. O barulho, a confusão, a certeza de que, não importava o que acontecesse, você sempre teria alguém do seu lado, alguém do seu sangue. Minha mãe percebeu cedo essa minha fixação por ter um irmão. Tentava me distrair com outras coisas. Me ensinou a bordar quando eu tinha apenas 6 anos. Me deixava ajudar na cozinha preparando o pão caseiro que fazíamos toda semana. Contava histórias de quando ela era menina lá no interior, numa cidadezinha tão pequena que nem aparecia nos mapas. Sabe, Zuleide, ela me disse certa vez, enquanto trançava meu cabelo para a escola. Às vezes, a família que Deus nos dá não é tão grande quanto queremos, mas isso não significa que seja menos especial. Eu entendia o que ela queria dizer, mas no fundo do meu coração infantil, ainda sonhava com um irmãozinho. Imaginava como seria ensiná-lo a andar, a falar, a ler as primeiras palavras. Como seria protegê-lo dos meninos mais velhos na escola, compartilhar segredos debaixo das cobertas nas noites de tempestade, ter uma cumplicidade que só irmãos conhecem. A vida seguia seu curso tranquilo em nossa casa azul. As estações passavam, os verões escaldantes onde dormíamos de janelas abertas, os outonos com folhas secas que eu adorava pisar para ouvir o barulho, os invernos rigorosos com o minuano fazendo as janelas rangerem, as primaveras que traziam de volta as flores ao jardim da minha mãe. Foi numa dessas primaveras, quando eu tinha 9 anos, que comecei a notar mudanças em casa. Pequenas coisas no início. Meu pai chegando mais cedo, com um semblante preocupado que tentava esconder com sorrisos forçados. Minha mãe contando moedas na mesa da cozinha depois que eu já deveria estar dormindo, suspirando ao fazer as contas do mês. "Está tudo bem, mãe?" perguntei uma noite, quando a peguei chorando silenciosamente sobre a máquina de costura. "Está sim, minha flor", ela respondeu, enxugando rapidamente as lágrimas. "Só estou cansada. O trabalho não tem fim quando se tem uma família para cuidar." Acreditei nela, porque crianças tendem a acreditar no que os adultos dizem, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Mas as mudanças continuaram, agora mais evidentes. O café da manhã, antes farto com pão caseiro, geleia e às vezes até queijo, passou a ser apenas pão com margarina. Os vestidos novos que minha mãe costumava fazer para mim nas datas especiais foram substituídos por roupas reformadas das minhas primas mais velhas. "Precisamos economizar um pouquinho", explicava minha mãe quando eu perguntava por que não podíamos mais tomar sorvete aos domingos depois da missa. "É só por um tempo até as coisas melhorarem." O que eu não sabia então, só fui entender muito depois, é que a fábrica onde meu pai trabalhava estava em dificuldades. Os pedidos tinham diminuído, havia rumores de demissões e o salário que antes era pago em dia agora vinha em parcelas irregulares, quando vinha. Mesmo assim, nossa família se mantinha unida. Meu pai, apesar da preocupação crescente, ainda encontrava tempo para me ajudar com a lição de matemática, a matéria que eu mais detestava. Minha mãe, sempre habilidosa, transformava as necessidades em brincadeiras, me ensinou a fazer bonecas de pano com retalhos, a preparar sopa com o que tivesse na despensa, a apreciar as coisas simples que não custavam nada. "Veja só que lindo", ela dizia, me chamando para a janela quando o sol se punha, pintando o céu de rosa e laranja.
Nem o homem mais rico do mundo pode comprar uma vista como essa. Foi numa dessas noites, olhando o céu com minha mãe na janela de nossa cozinha, que notei algo diferente nela. Um brilho especial nos olhos, uma mão que inconscientemente pousava sobre a barriga, um sorriso que parecia guardar um segredo. "Mãe", perguntei, o coração acelerando com uma suspeita súbita. "Você está diferente hoje." Ela me olhou por um longo momento, como se decidisse se eu já era grande o suficiente para saber. Então se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos entre as suas e disse as palavras que eu esperara ouvir por toda a minha curta vida. "Zuleide, minha filha, você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Tem um bebê crescendo aqui dentro." E levou minha mão até sua barriga ainda plana. A alegria que senti naquele momento é indescritível. Foi como se todas as luzes do mundo tivessem se acendido ao mesmo tempo dentro do meu peito. Pulei, gritei, abracei minha mãe com toda a força que meus bracinhos magros conseguiam reunir. Meu sonho estava se realizando. Finalmente teria meu irmãozinho. Quando ele vai nascer? É menino ou menina? Posso escolher o nome? Onde ele vai dormir? Posso ajudar a cuidar dele? As perguntas saíam em disparada, sem dar tempo para minha mãe responder. Ela ria, emocionada com meu entusiasmo. "Calma, minha flor. O bebê só vai nascer daqui a muitos meses. E ainda não sabemos se é menino ou menina. Vamos descobrir juntas, está bem?" Naquela noite, não consegui dormir direito. Minha cabeça fervilhava de planos para o bebê. Imaginava como seria segurá-lo nos braços pela primeira vez, como ensinaria todas as coisas importantes que já tinha aprendido nos meus 9 anos de vida, como seria a melhor irmã mais velha do mundo. Até comecei a fazer uma lista dos nomes que achava bonitos para sugerir à minha mãe. Na manhã seguinte, quando meu pai se sentou para o café antes de sair para o trabalho, mal podia conter minha excitação. Ele ainda não sabia da novidade. Minha mãe tinha me contado primeiro nosso pequeno segredo de mulheres. Mas agora era hora de compartilhar com ele. Pai, adivinha só, a mãe vai ter um bebê, vou ter um irmãozinho!" exclamei, assim que ele se sentou à mesa. O silêncio que se seguiu foi o primeiro sinal de que nem tudo seria tão perfeito quanto eu imaginava. Meu pai congelou com a xícara de café a meio caminho da boca. Seu rosto, normalmente afetuoso, endureceu numa expressão que nunca tinha visto antes. "O quê?" ele perguntou, olhando para minha mãe que estava parada junto ao fogão, pálida como a farinha que usávamos para fazer pão. "É verdade, Antônio", ela confirmou, a voz quase um sussurro. "Estou grávida, de quase 2 meses." A xícara voltou à mesa com um baque seco. "Como isso foi acontecer logo agora, Ivone?" "Logo agora?" Não entendi por que meu pai não estava feliz. Na minha cabeça infantil, um bebê era sempre motivo de alegria. Não percebi então o peso das palavras "logo agora". Nem compreendi o olhar angustiado que minha mãe me lançou. "Zuleide, minha filha, vai escovar os dentes para irmos à escola", ela disse, tentando soar normal, mas eu podia sentir a tensão em sua voz. "Mas mãe, quero ficar e falar sobre o bebê." "Agora, Zuleide", ela insistiu, com uma firmeza rara. "Não quero que você se atrase." Saí da cozinha contrariada, mas não fui para o banheiro. Fiquei no corredor, escondida, tentando ouvir a conversa dos meus pais. As vozes eram baixas, tensas, palavras entrecortadas que eu mal conseguia distinguir. "Sem dinheiro nem para nós 3. Não foi planejado, mas aconteceu. Como vamos fazer agora que a fábrica..." Fragmentos que não faziam sentido para mim na época, mas que plantaram a primeira semente de preocupação no meu coração antes tão alegre. Percebi, mesmo sem entender completamente, que o bebê que para mim era um sonho realizado, para meu pai, representava um problema. Um problema em um momento que, pelo visto, já era difícil. Naquela manhã, fui para uma escola com a cabeça confusa, dividida entre a alegria de finalmente ter um irmão e a preocupação com a reação do meu pai. Sentada na carteira, enquanto a professora explicava sobre os rios do Brasil, eu sonhava acordada, imaginando como seria nossa família com o novo integrante. Na minha fantasia, meu pai acabaria aceitando a ideia,
Ficaria tão feliz quanto eu quando o bebê nascesse, e viveríamos todos felizes como nas histórias que minha mãe me contava antes de dormir. Mal sabia eu que a realidade seria muito diferente da minha imaginação infantil, que aquela manhã marcava não apenas o anúncio de uma nova vida, mas também o início do fim da família que eu conhecia. Que o sonho pelo qual tanto rezei se transformaria no pesadelo que me perseguiria por décadas. Mas isso, meus queridos, é uma parte da história que vou contar para vocês no próximo trecho. Por enquanto, quero que guardem a imagem daquela menina de 9 anos, com trancinhas e meias até o joelho, sonhando com um irmãozinho enquanto desenha famílias felizes no caderno da escola. Uma menina que ainda acreditava que todos os sonhos, quando realizados, trazem apenas felicidade. E vocês, meus amores, lembram do primeiro momento em que perceberam que nem sempre os adultos ficam felizes com as coisas que deveriam trazer alegria? Me contem nos comentários, viu? Essa vovó adora ler cada palavrinha que vocês escrevem. E se gostaram dessa primeira parte da minha história, deixem aquele like carinhoso que esquenta o coração dessa senhora. Vamos continuar nossa conversa, porque essa história ainda tem muito para ser contada. Os dias que se seguiram ao anúncio da gravidez da minha mãe foram como caminhar sobre gelo fino. Cada passo dado com cuidado, cada palavra medida, a tensão no ar tão espessa que quase dava para cortar com uma faca. Nossa casa azul, antes um refúgio de tranquilidade, agora parecia guardar um segredo pesado que ninguém ousava mencionar abertamente. Meu pai continuava saindo cedo para o trabalho, mas voltava cada vez mais tarde. O cheiro de pêssegos e abacaxi substituído por outro odor que só muito depois identifiquei como cachaça barata. Minha mãe passava mais tempo na máquina de costura, aceitando encomendas extras, seus dedos frequentemente marcados por pequenos ferimentos onde a agulha escapava devido ao cansaço. Eu tentava manter o entusiasmo pelo bebê, desenhando berços e carrinhos no meu caderno da escola, guardando pedacinhos de tecido colorido que encontrava nas sobras da costura da minha mãe para fazer roupinhas de boneca que serviriam de treino para as roupas do meu irmãozinho. Mas era difícil sustentar aquela alegria sozinha, sem o apoio do meu pai, com minha mãe cada vez mais cansada e preocupada. Foi numa quarta-feira de junho de 1962, com o inverno gaúcho já mostrando suas garras, que meu pai chegou em casa mais cedo que o normal. O relógio da cozinha nem tinha marcado 5 horas quando ouvi o portão ranger. Corri para a janela estranhando, e vi meu pai caminhando pelo pequeno jardim da frente, os ombros caídos como se carregasse um peso invisível. "Mãe, o pai chegou!" avisei, correndo para a cozinha onde ela preparava o jantar. Ela largou a colher de pau com que mexia o feijão e enxugou as mãos no avental. Seu rosto, já naturalmente pálido, ficou ainda mais branco. "Antônio? Mas ainda é tão cedo!" murmurou, mais para si mesma do que para mim. Quando meu pai entrou na cozinha, soube imediatamente que algo muito grave tinha acontecido. Não era apenas o horário incomum, nem a expressão derrotada em seu rosto. Era algo nos olhos, um vazio, uma ausência que nunca tinha visto antes. "Fechou", foi tudo que ele disse, jogando uma sacola de lona sobre a mesa. A fábrica fechou de vez. Minha mãe levou as mãos à boca, sufocando um soluço. Eu, parada na porta da cozinha, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que era algo terrível. "Como assim fechou?" Minha mãe finalmente conseguiu perguntar. "Exatamente o que eu disse, Ivone. Chegamos hoje para trabalhar e os portões estavam trancados. Tinha um aviso pregado dizendo que a empresa estava em falência, que não tinha como pagar os funcionários, que estavam encerrando as atividades." Ele passou a mão pelos cabelos já grisalhos nas têmporas, um gesto de desespero contido. "Nem a indenização vamos receber. O dono fugiu, levou o que restava do dinheiro." "Meu Deus do céu!" minha mãe sussurrou, se apoiando na beirada do fogão para não cair. "E agora, Antônio? O que vamos fazer?" Meu pai não respondeu. Tirou da sacola de lona alguns pertences pessoais. Um par de botas de borracha, uma marmita vazia, um retrato meu e da minha mãe, que mantinha na gaveta de sua mesa. Parecia que cada objeto pesava 1 tonelada em suas mãos. "Pai!"
Chamei baixinho, me aproximando. O que aconteceu? Você não vai mais trabalhar na fábrica? Ele me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Por um momento, vi um lampejo do pai carinhoso de sempre em seus olhos, mas logo foi substituído por aquela ausência assustadora. Não, Zuleide. A fábrica acabou. Não tenho mais emprego. A palavra desemprego não significava muito para mim naquela idade. Imaginei que era como as férias escolares, um período sem obrigações que logo acabaria. Não conseguia dimensionar o desespero que via nos olhos dos meus pais. Nos dias seguintes, nossa rotina mudou drasticamente. Meu pai saía todas as manhãs, bem vestido, pasta debaixo do braço, em busca de um novo emprego. Voltava à tarde, a camisa amarrotada, os ombros cada vez mais caídos, a pasta tão vazia quanto quando saíra. À noite, depois que eu ia para a cama, ouvia as vozes baixas dos meus pais na cozinha, discutindo números, prazos, possibilidades cada vez mais escassas. Nossa alimentação ficou ainda mais simples. O feijão, antes refogado com linguiça e bacon, agora era apenas feijão com sal. O arroz, que minha mãe gostava de preparar soltinho, gostoso, como ela dizia, passou a ser esticado com mais água para render mais. A carne aparecia no prato apenas aos domingos, e em porções cada vez menores. É só uma fase, minha mãe me garantia quando eu reclamava da comida repetitiva, do pão que já não era mais caseiro, mas o mais barato da padaria, comprado no fim do dia quando estava pela metade do preço. Logo seu pai encontra outro trabalho e voltamos a comer como antes. Mas as semanas se transformaram em meses e a situação só piorava. A barriga da minha mãe começou a crescer, tornando mais difícil para ela trabalhar na máquina de costura por longas horas. As dores nas costas, os pés inchados, o cansaço constante, tudo isso reduzia sua capacidade de aceitar encomendas justamente quando mais precisávamos da renda extra. O inverno de 1962 foi particularmente rigoroso em Pelotas. O minuano, aquele vento gelado que desce dos pampas, parecia encontrar todas as frestas da nossa casa de madeira. Dormíamos com várias cobertas, muitas delas remendadas. Eu usava meias para dormir, algo que nunca tinha precisado antes. O fogão a lenha da cozinha, nosso principal aquecimento, agora era aceso com parcimônia. Lenha também custava dinheiro. Uma noite, acordei com o barulho de algo sendo quebrado. Assustada, saí da cama e fui até a porta do meu quarto, abrindo apenas uma fresta para espiar o corredor. A luz da cozinha estava acesa e pude ouvir a voz do meu pai, mais alta que o normal. Como vamos sustentar outra criança, Ivone? Mal temos o que comer agora, e quando o bebê nascer? Fraldas, leite, médico, com que dinheiro? Fala baixo, Antônio, vai acordar a Zuleide, minha mãe implorava, a voz trêmula. Não é culpa do bebê. Claro que não é culpa dele. É nossa culpa. Minha culpa por não conseguir um maldito emprego, sua culpa por não ter tomado mais cuidado. Não fale assim, por favor. É nosso filho. Outro barulho de algo quebrando me fez recuar. Nunca tinha ouvido meu pai falar daquele jeito. Nunca o tinha visto tão furioso. Voltei para a cama, me enrolei nas cobertas e tapei os ouvidos para não ouvir mais, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Na manhã seguinte, notei cacos de um prato varridos para um canto da cozinha, esperando para serem jogados fora. Minha mãe tinha um olhar distante enquanto preparava um mingau ralo para o café. Meu pai já tinha saído, aparentemente para mais um dia de busca infrutífera por trabalho. Mãe, perguntei hesitante, o pai não gosta do bebê? Ela se virou para mim, surpresa, talvez percebendo que eu tinha ouvido a discussão da noite anterior. Sentou-se ao meu lado na mesa e pegou minhas mãos entre as suas. Seu pai está assustado, minha flor. Adultos também sentem medo, sabia? Ele tem medo de não conseguir cuidar de todos nós como um pai deve cuidar. Mas o bebê não tem culpa, argumentei, repetindo o que tinha ouvido ela dizer. Não, não tem. Ninguém tem culpa. São as circunstâncias, Zuleide. Às vezes a vida nos coloca em situações difíceis para testar nossa força. Ela acariciou meu cabelo. Mas vai ficar tudo bem. Você vai ver. Somos uma família
e famílias enfrentam as dificuldades juntas. Queria acreditar nela. Queria com todas as forças acreditar que tudo ficaria bem, que meu pai encontraria um emprego, que voltaríamos a ser a família feliz de antes, agora com um novo integrante. Mas o medo tinha se instalado em mim, como uma sombra fria que me seguia mesmo nos dias ensolarados. Na escola, minha professora notou a mudança. Eu, que sempre fora uma aluna participativa, agora estava quieta, distraída, às vezes com o caderno em branco no fim da aula. "Está tudo bem em casa, Zuleide?" Ela perguntou um dia, me chamando para conversar depois que todos tinham saído. Não soube o que responder. Em casa, minha mãe sempre dizia para não comentar nossas dificuldades com ninguém. Problemas de família se resolvem em família, era seu lema. Mas a professora Olívia tinha olhos gentis e uma voz que inspirava confiança. "Meu pai perdeu o emprego", confessei finalmente. "E minha mãe vai ter um bebê. Estamos sem dinheiro." Ela assentiu, compreensiva. "Muitas famílias estão passando por dificuldades, Zuleide. A situação econômica do país não está fácil." Pegou algo em sua gaveta e me entregou. Um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. "Isso é para você. Abra quando chegar em casa." Era um estojo de lápis de cor com 12 cores diferentes, muito mais bonito que o meu velho estojo de 6 lápis já gastos até quase o fim. Fiquei sem palavras diante do presente inesperado. "Obrigada, professora", murmurei, segurando o estojo contra o peito. "De nada, querida. E lembre-se, as nuvens mais escuras também passam. Sempre volta a brilhar o sol." Aquele pequeno gesto de bondade iluminou meu dia, mas a situação em casa continuava a deteriorar. Julho deu lugar a agosto, agosto a setembro, e meu pai continuava desempregado. As economias que meus pais tinham guardado, nunca muito substanciais, estavam no fim. Começamos a vender coisas. Primeiro, o rádio onde ouvíamos os jogos do Internacional. Depois, a máquina de costura da minha mãe, seu instrumento de trabalho, mas que agora ela mal conseguia usar com a barriga de 6 meses. A venda da máquina de costura foi especialmente dolorosa. Era uma Singer preta, daquelas com pedal de ferro, que tinha pertencido à minha avó materna. Minha mãe chorou quando o homem da loja de penhores a levou, mas não tínhamos escolha. O aluguel estava atrasado e o senhorio, antes compreensivo, começava a fazer ameaças de despejo. Com o dinheiro da máquina, pagamos 2 meses de aluguel atrasado e compramos alguma comida. Mas era uma solução temporária, como colocar um band-aid num corte profundo que precisava de pontos. Foi nessa época que meu pai começou a beber mais seriamente. Antes, tomava uma cerveja ocasional com os amigos nos fins de semana, ou um copo de vinho nas festas de família. Agora, voltava para casa cheirando a cachaça quase todos os dias. O dinheiro que deveria ser para a comida, para o aluguel, para as necessidades básicas, começava a ser desviado para a bebida. "Você está gastando com cachaça o pouco que temos?" Ouvi minha mãe questioná-lo uma noite, a voz embargada. "E o que você quer que eu faça, Ivone?" Ele respondeu, a fala já arrastada. "Que fique sóbrio para pensar o tempo todo que sou um fracasso? Que não consigo sustentar minha própria família? Que vou ter mais uma boca para alimentar e não tenho nem o que dar para a filha que já tenho? Beber não vai resolver nada, Antônio. Só vai piorar tudo. Pior do que está não fica." Ele riu, um riso amargo que me deu calafrios. "A não ser que você resolva ter gêmeos." A hostilidade do meu pai em relação ao bebê se tornava cada vez mais explícita. Ele evitava olhar para a barriga crescente da minha mãe. Saía da sala quando ela mencionava algo relacionado à gravidez. Ignorava completamente quando eu tentava incluí-lo nas minhas conversas animadas sobre o futuro irmãozinho. Outubro chegou, e com ele, uma pequena esperança. Um amigo do meu pai conseguiu para ele um trabalho temporário, descarregando caminhões no porto. Não era nem de longe o trabalho qualificado que ele tinha na fábrica, e pagava muito menos, mas era alguma coisa. Pelo menos, teríamos o suficiente para comer até o final do ano. O trabalho era pesado para um homem de quase 40 anos que nunca tinha feito serviço braçal pesado. Meu pai chegava em casa exausto, com as mãos cheias de calos, as costas doloridas. Mas por algumas semanas, pareceu que a velha energia tinha voltado. Ele sorria mais,
Falava sobre planos para o futuro. Até começou a perguntar se minha mãe precisava de algo especial para o bebê. Quem sabe as coisas finalmente estão melhorando. Minha mãe comentou uma noite enquanto me ajudava com a lição de casa. Sua barriga agora estava grande e o bebê se mexia tanto que às vezes podíamos ver os contornos de um pezinho ou uma mãozinha pressionando contra a pele esticada. Seu pai está trabalhando, logo vai ser Natal, depois o bebê nasce. Talvez 1963 seja um ano melhor para todos nós. Eu queria acreditar nela. De verdade queria. Mas algo dentro de mim, uma intuição que nem sabia que possuía, me dizia que a tempestade ainda não tinha passado completamente. E estava certa. Na primeira semana de novembro, 2 meses antes da data prevista para o nascimento do bebê, meu pai chegou em casa mais cedo que o normal. Não era como daquela vez quando a fábrica fechou. Agora ele não parecia derrotado, parecia furioso. Acabou, anunciou, jogando a sacola de lona no chão da cozinha. O carregamento especial terminou. Não precisam mais de gente extra. O trabalho temporário tinha acabado, exatamente como o nome sugeria. Estávamos de volta à estaca zero, com a diferença que agora o nascimento do bebê estava ainda mais próximo. O inverno tinha dado lugar a uma primavera quente e abafada que tornava a gravidez da minha mãe ainda mais desconfortável, e nossas reservas financeiras estavam completamente esgotadas. Naquela noite, meu pai não voltou para casa depois do jantar. Saiu dizendo que ia procurar os amigos, ver se alguém sabia de algum trabalho. Minha mãe não disse nada, apenas ficou olhando pela janela enquanto ele se afastava pela rua mal iluminada. "Ele vai voltar, mãe?" perguntei preocupada com a expressão no rosto dela. "Vai, minha flor, seu pai só precisa de um tempo para pensar." Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. "Vamos aproveitar para fazer algo divertido, só nós duas. Que tal me ajudar a escolher nomes para o bebê?" Passamos a noite fazendo listas de nomes. Daniel ou Mateus se fosse menino, Ana ou Luísa se fosse menina. Desenhamos como imaginávamos que seria o rostinho do bebê. Conversamos sobre como eu seria a melhor irmã mais velha do mundo. Por algumas horas, conseguimos esquecer nossas preocupações, vivendo naquele mundo de expectativas e sonhos que só uma nova vida pode criar. Meu pai voltou tarde, muito tarde. Eu já estava na cama, mas não conseguia dormir. Ouvi a porta da frente se abrir com dificuldade, passos pesados e incertos no corredor, o barulho de algo caindo. Provavelmente ele mesmo, tropeçando nos próprios pés. Depois, vozes. A da minha mãe, baixa, controlada, provavelmente tentando não me acordar. A dele, alta, arrastada, sem o mesmo cuidado. "Não pode continuar assim, Antônio. Pense na Zuleide, pense no bebê." O bebê, sempre o maldito bebê. Você não fala de outra coisa." O tom da discussão foi aumentando. Palavras que nunca tinha ouvido meu pai dizer. Acusações, recriminações. A voz da minha mãe, cada vez mais angustiada, tentando acalmá-lo, tentando fazer com que ele baixasse o tom. Então, o som que mudaria tudo. O inconfundível ruído de um tapa, seguido do grito abafado da minha mãe. Saltei da cama, o coração disparado. Corri para a porta do quarto, abri uma fresta, olhei para o corredor. A luz da cozinha estava acesa, projetando sombras alongadas nas paredes. O que vi a seguir ficaria gravado para sempre na minha memória, como uma cicatriz que nunca desaparece completamente. Meu pai, aquele homem que um dia tinha sido gentil e amoroso, agora transformado pelo álcool e pelo desespero, erguendo a mão contra minha mãe grávida de 7 meses. "Nunca deveríamos ter tido esse bebê", ele gritava fora de si. "É um peso que não podemos carregar." Minha mãe, caída no chão da cozinha, uma mão no rosto onde tinha levado o tapa, a outra protegendo instintivamente a barriga. "Por favor, Antônio, pense no que está dizendo." "Estou cansado de pensar, cansado de me preocupar. Se não fosse por essa criança, poderíamos recomeçar, ir para Porto Alegre, para São Paulo, para qualquer lugar onde eu pudesse encontrar trabalho. O bebê não tem culpa. O bebê nem deveria existir." E então, o impensável. Meu pai, tomado por uma fúria cega que nunca tinha presenciado antes, chutou minha mãe.
Não uma, mas várias vezes. Na perna, na coxa e, por fim, na barriga que carregava meu tão sonhado irmãozinho. O grito de dor da minha mãe me gelou até os ossos. Era um som que não parecia humano, um lamento primordial de dor e medo que ecoou pela casa silenciosa. Não pensei duas vezes. Abri completamente a porta do meu quarto e corri para a cozinha, me jogando entre meu pai e minha mãe. Para, pai! Você vai machucar o bebê! Por um momento, ele pareceu confuso, como se não me reconhecesse. Seus olhos, injetados e turvos, focaram no meu rosto, e por um instante vi um lampejo de reconhecimento, talvez até de vergonha, mas logo foi substituído por aquela raiva cega novamente. Sai da frente, Zuleide! Isso não é assunto de criança. Não! Gritei, me agarrando às pernas da minha mãe, formando uma barreira humana com meu pequeno corpo. Não vou deixar você machucar a mãe e o meu irmãozinho. Ele hesitou, a mão erguida no ar. Por um momento terrível, pensei que fosse me bater também. Mas algo naquela cena, sua filha de 9 anos protegendo desesperadamente a mãe caída, pareceu penetrar na névoa alcoólica que obscurecia sua mente. Baixou a mão lentamente, deu um passo para trás, olhou para as próprias mãos como se pertencessem a outra pessoa. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu da cozinha, seus passos pesados ecoando pelo corredor, a porta da frente batendo com força atrás dele. Fiquei ali, abraçada à minha mãe, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Só então notei o sangue, um filete escuro escorrendo por entre suas pernas, manchando o chão da cozinha. Mãe, sussurrei, o pânico crescendo dentro de mim. Mãe, você está sangrando. Ela olhou para baixo, viu o sangue e seu rosto, já pálido de dor, ficou completamente branco. Meu bebê, gemeu, as mãos agarrando a barriga. Meu bebê, nunca tinha me sentido tão impotente, tão assustada, mas sabia que precisava fazer algo, que minha mãe e meu irmãozinho precisavam de ajuda imediatamente. Vou buscar socorro, mãe, prometi, me levantando com dificuldade. Não se mexa, vou buscar alguém. Corre para fora de casa como nunca tinha corrido antes, descalça, de camisola, sem me importar com o frio da noite ou com os olhares curiosos das poucas pessoas ainda na rua àquela hora. Corri até perder o fôlego, até sentir o peito queimar, até as lágrimas embaçarem completamente minha visão. Estava correndo em direção à delegacia mais próxima, o único lugar que minha mente em pânico conseguia pensar onde encontraria ajuda a essa hora da noite. Corri como se minha própria vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Porque naquela noite terrível de novembro de 1962, não era apenas o destino do meu irmãozinho que estava em jogo, mas o futuro de toda a nossa família. O que aconteceu quando cheguei à delegacia, como os policiais reagiram ao ver uma menina de 9 anos em pânico, e o que encontramos quando voltamos para casa, isso, meus queridos, faz parte do capítulo mais sombrio da minha vida. Uma história que carrego como uma cicatriz invisível há mais de 60 anos. Corri pela rua escura com o coração quase saindo pela boca, meus pés descalços machucados pelas pedras e cacos de vidro que nem sentia. O medo me impulsionava como um motor invisível. Medo de perder minha mãe, medo de perder o irmãozinho que nem tinha chegado ao mundo, medo do que meu pai poderia fazer se voltasse antes de eu conseguir ajuda. A delegacia ficava a 8 quadras da nossa casa, no centro de Pelotas. Naquela época, não era um prédio imponente como são hoje, mas uma casa antiga adaptada, com uma placa desbotada e uma única viatura estacionada na frente. A luz amarelada que saía pelas janelas foi a coisa mais reconfortante que vi naquela noite terrível. Entrei tropeçando, ofegante, as lágrimas misturadas ao suor no meu rosto. 2 homens estavam lá dentro. Um deles, mais jovem, fardado, sentado atrás de uma escrivaninha velha, preenchendo algum papel. O outro, mais velho, com bigode grisalho e olheiras profundas, estava de pé ao lado de um arquivo de metal. Quando me viram, uma menina de 9 anos, de camisola, descalça, com o rosto contorcido de pavor, congelaram por um instante. Minha mãe, consegui dizer entre soluços desesperados. Meu pai bateu nela. Ela tá grávida. Tem sangue. O policial mais velho reagiu primeiro.
Não fez perguntas, não perdeu tempo com formalidades. Simplesmente pegou o cap, colocou na cabeça e veio até mim. Onde vocês moram, menina? Dei o endereço entre soluços entrecortados, tentando explicar ao mesmo tempo o que tinha acontecido, as palavras se atropelando na minha boca. Calma, ele disse, colocando uma mão pesada no meu ombro. Vamos buscar sua mãe. Jorge, chama a ambulância e manda encontrar a gente lá. O policial mais jovem pegou o telefone e começou a discar, enquanto o outro me conduzia para fora, em direção à viatura. Abriu a porta para mim e me ajudou a subir no banco da frente. Eu nunca tinha andado num carro de polícia antes. Em outras circunstâncias, teria ficado fascinada. Naquele momento, só conseguia pensar em voltar para casa o mais rápido possível. O trajeto que tinha me parecido interminável quando vim correndo foi percorrido em minutos na viatura. As ruas desertas de Pelotas passavam como um borrão pelas janelas, as luzes dos postes criando estranhos padrões de luz e sombra dentro do carro. Como é seu nome, menina? Perguntou o policial, enquanto dirigia mais rápido que o permitido. Zuleide, respondi, a voz ainda tremendo. E o da sua mãe? Ivone. Seu pai tem armas em casa, Zuleide? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado nisso. Não, acho que não. Quando ele bate na sua mãe, ele usa alguma coisa? Cinto, vara, pedaço de pau? Ele nunca tinha batido nela antes, murmurei, percebendo naquele momento que era verdade. Por mais difíceis que as coisas tivessem ficado nos últimos meses, por mais que a bebida tivesse mudado meu pai, aquela noite representava uma linha que ele nunca tinha cruzado antes. Foi só hoje, ele tá muito brabo por causa do bebê. O policial assentiu, os olhos fixos na estrada. Entendo. E ele ainda estava lá quando você saiu? Não. Ele saiu depois que... Não consegui terminar a frase. A imagem do sangue escorrendo pelas pernas da minha mãe voltou com força total. Tudo bem, menina. Já estamos chegando. E estávamos mesmo. Reconheci nossa rua, nossa casa azul com um pequeno jardim na frente. A porta da frente estava entreaberta, exatamente como eu a tinha deixado na minha fuga desesperada. A luz da cozinha ainda estava acesa, um farol amarelado na noite escura. O policial parou a viatura em frente à casa e se virou para mim. Fique aqui dentro, Zuleide. Vou ver como sua mãe está, mas eu quero ir junto. Protestei, já com a mão na maçaneta. É melhor você ficar no carro. Prometo que venho te buscar assim que for seguro. Relutante, obedeci. Pela janela da viatura, observei o policial se aproximar cautelosamente da porta entreaberta, a mão no coldre da arma, pronto para qualquer situação. Desapareceu dentro de casa, e os segundos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Então, de repente, ele reapareceu na porta, acenando urgentemente. Não para mim, mas para alguém que eu não podia ver da minha posição. Só então notei que uma ambulância tinha chegado. Nem tinha ouvido a sirene. Tão concentrada estava na nossa casa, tão mergulhada no meu próprio medo. 2 homens de branco desceram correndo da ambulância, carregando uma maca. Entraram na casa e minutos depois reapareceram carregando minha mãe. Mesmo à distância, pude ver como ela estava pálida, quase transparente sob a luz fraca dos postes da rua. Sua camisola, antes branca, estava manchada de vermelho escuro na parte de baixo. Não consegui mais ficar no carro. Abri a porta e corri em direção à maca, ignorando o aviso do policial. "Mãe!" gritei, tentando alcançá-la. Um dos homens de branco me impediu, segurando meus ombros com firmeza, mas não com brutalidade. "Calma, pequena. Sua mãe precisa ir para o hospital agora. Ela perdeu muito sangue. Meu irmãozinho..." Solucei, olhando para a barriga da minha mãe. O bebê... O homem trocou um olhar com seu colega. Um olhar que mesmo aos 9 anos entendi perfeitamente. Era o tipo de olhar que adultos trocam quando têm más notícias que não sabem como dar a uma criança. "Vamos fazer tudo o que pudermos", foi o que ele disse, mas sua voz não carregava muita esperança. Colocaram minha mãe na ambulância. Eu queria ir junto, implorei para ir, mas o policial mais velho me segurou. "Você não pode ir na ambulância, Zuleide, mas vou te levar para o hospital logo depois."
Antes preciso saber onde está seu pai. Eu não sei, respondi, vendo a ambulância se afastar, levando minha mãe. Ele saiu depois que bateu nela. Vamos entrar e pegar algumas roupas para você. Não pode ficar só de camisola. Entramos na casa silenciosa. A cozinha ainda mostrava os sinais da violência recente. Uma cadeira virada, uma mancha escura no chão de madeira, o pano que minha mãe usava para limpar a louça encharcado de sangue. O policial me conduziu até meu quarto. Pegue uma muda de roupa e qualquer coisa que sua mãe possa precisar no hospital. Vou dar uma olhada pela casa para ter certeza que seu pai não voltou. Troquei a camisola por um vestido simples, coloquei um casaco por cima porque a noite estava fria e calcei meus únicos sapatos. Não sabia o que minha mãe poderia precisar no hospital. Então, peguei sua escova de cabelo, o pequeno frasco de perfume que usava apenas em ocasiões especiais, e a aliança de casamento que tinha deixado na pia do banheiro antes de lavar louça, e que agora parecia um símbolo amargo de uma promessa quebrada. Quando voltei para a sala, o policial estava ao telefone falando em voz baixa. Desligou assim que me viu. Pronta, vamos para o hospital. No caminho, tentei perguntar sobre minha mãe, sobre o bebê, mas o policial tinha poucas respostas. Disse apenas que os médicos fariam tudo o possível, que minha mãe estava em boas mãos, que eu precisava ser forte. O Hospital Beneficência Portuguesa era o principal de Pelotas naquela época. Um prédio grande e antigo, com corredores amplos e um cheiro peculiar de desinfetante que nunca esqueci. Quando chegamos, o policial falou com a recepcionista, mostrou seu distintivo e logo fomos conduzidos até uma área restrita. Um médico veio nos encontrar. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cansados atrás de óculos de aros finos. Falou primeiro com o policial, em voz baixa, lançando olhares ocasionais na minha direção. Não consegui ouvir tudo, mas captei palavras como hemorragia, grave e emergência. Finalmente, o médico se abaixou para falar comigo, tentando usar palavras que uma criança pudesse entender. Zuleide, sua mãe está muito machucada por dentro. Estamos fazendo uma cirurgia para tentar ajudá-la. Você vai precisar esperar aqui com o sargento Oliveira, está bem? E o bebê? Perguntei, a voz quase sumindo. Meu irmãozinho? O médico hesitou, olhou para o policial como buscando ajuda, então voltou a me encarar. O bebê? Não conseguimos salvar Zuleide. Sinto muito. O mundo pareceu desmoronar ao meu redor. Meu irmãozinho, aquele que eu tanto sonhara, pelo qual tinha rezado todas as noites, estava morto. Morto antes mesmo de nascer, antes que eu pudesse segurá-lo nos braços, antes que pudesse lhe ensinar todas as coisas que uma irmã mais velha deveria ensinar. Não me lembro de ter chorado naquele momento. Era como se a dor fosse grande demais para lágrimas, como se tivesse secado algo dentro de mim. Sentei-me numa cadeira dura no corredor do hospital, as mãos no colo, olhando fixamente para a parede à minha frente sem realmente vê-la. O sargento Oliveira, agora sabia seu nome, sentou-se ao meu lado. Não disse nada por um longo tempo, apenas ficou ali, uma presença sólida e reconfortante no meio do caos que minha vida tinha se tornado. Meu pai matou meu irmãozinho. Finalmente consegui dizer, as palavras saindo como pedras afiadas da minha garganta. O sargento não tentou contradizer. Não ofereceu aquelas frases feitas que adultos costumam usar para proteger crianças da verdade dura. Apenas assentiu gravemente. Ele vai pagar por isso, Zuleide. Prometo a você. Não sei quanto tempo ficamos ali, sentados naquele corredor assustadoramente branco e asséptico. Minutos ou horas não faria diferença. O tempo tinha perdido o significado. Em algum momento, adormeci. Exausta pelo turbilhão emocional, pela corrida desesperada, pelo terror daquela noite sem fim. Acordei com o sargento Oliveira gentilmente sacudindo meu ombro. O sol já estava nascendo, raios dourados entrando pelas janelas altas do hospital, criando padrões no piso de ladrilhos. O médico quer falar com a gente, ele disse, o rosto sério, mas não sombrio. Sua mãe saiu da cirurgia. O mesmo médico de antes nos encontrou numa pequena sala de espera. Parecia ainda mais cansado, como se tivesse envelhecido anos em uma única noite. Conseguimos estancar a hemorragia, ele explicou, falando mais comigo do que com o sargento agora.
Sua mãe perdeu muito sangue, mas é uma mulher forte. Vai sobreviver. Posso vê-la? Perguntei, a primeira faísca de esperança acendendo no meio da escuridão. Ela ainda está sob efeito da anestesia, mas você pode vê-la por alguns minutos. Só não tente acordá-la, ela precisa descansar. Seguimos o médico por um corredor, depois outro, até uma área com várias camas separadas por cortinas. Minha mãe estava na última, perto da janela. Quando a vi, tive que segurar um soluço. Estava tão pálida, tão frágil, ligada a tubos e aparelhos que apitavam ritmicamente. Sua barriga, antes redonda e cheia de vida, agora estava menor, coberta por um curativo grande e branco. Aproximei-me cautelosamente, com medo de machucá-la ainda mais só de olhar. Peguei sua mão, fria, mas ainda viva. Queria dizer tantas coisas, pedir desculpas por não ter conseguido proteger ela e o bebê, prometer que ficaríamos bem de alguma forma. Mas as palavras ficaram presas na garganta. 5 minutos, avisou o médico, deixando-nos a sós. Não sei se minha mãe podia me ouvir naquele estado, mas falei mesmo assim, em sussurros entrecortados por soluços que finalmente vieram. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito pelo bebê. Mas você vai ficar boa, vai ver. Nós vamos ficar bem. Quando o médico voltou para nos buscar, soltei relutantemente a mão da minha mãe e o segui de volta ao corredor, onde o sargento Oliveira aguardava. E agora? Perguntei, a realidade prática começando a se impor. Não podia voltar sozinha para casa, não tinha outros parentes em Pelotas. E meu pai? Meu pai era agora um estranho perigoso, alguém de quem eu tinha mais medo do que do escuro, dos trovões, de todas as coisas que assustam crianças. Agora vamos para a delegacia, respondeu o sargento. Precisamos registrar o que aconteceu oficialmente. E depois vamos encontrar um lugar seguro para você ficar até sua mãe se recuperar. Na delegacia, aconteceu algo que até hoje me emociona quando lembro. A escrivã, uma senhora de meia idade chamada Dona Jurema, se compadeceu da minha situação. Enquanto os policiais faziam a papelada, ela me levou para uma salinha dos fundos, me deu chocolate quente e pão com manteiga, penteou meus cabelos desgrenhados e encontrou meias limpas para meus pés machucados de tanto correr descalça. Você foi muito corajosa, menina, ela disse, passando um remédio que ardia nas feridas dos meus pés. Salvou a vida da sua mãe. Não me sentia corajosa, me sentia pequena, impotente, destroçada. Mas suas palavras plantaram uma sementinha de força em mim. Uma sementinha que levaria anos para germinar completamente. O sargento Oliveira entrou na salinha com notícias. Encontramos seu pai, Zuleide. Ele estava num bar perto do porto, bêbado demais para sequer ficar de pé. Ele vai preso? Perguntei, uma mistura confusa de medo e alívio se agitando dentro de mim. Sim, vai responder por tentativa de homicídio. Não vai poder machucar você ou sua mãe novamente. Devia ter ficado aliviada e parte de mim ficou. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava do pai carinhoso que me explicava as regras do futebol, que prometia me levar para ver o Inter jogar no Beira-Rio, sentiu uma dor aguda e profunda. Porque naquele momento, entendi que tinha perdido não apenas meu irmãozinho que nunca chegou a nascer, mas também meu pai. O homem que seria levado para a prisão não era mais o pai que eu conhecia e amava. Era um estranho criado pela bebida, pelo desespero, pela raiva. Quanto à sua situação imediata, continuou o sargento, Dona Jurema se ofereceu para acolher você em sua casa até sua mãe receber alta do hospital. Ela mora perto daqui, tem uma filha pouco mais velha que você. Seria por pouco tempo, 1 ou 2 semanas no máximo. Olhei para Dona Jurema, que sorriu gentilmente para mim. Não era uma desconhecida completa depois de suas gentilezas, mas ainda assim, a ideia de ir para a casa de alguém que mal conhecia me assustava. Por outro lado, quais eram as alternativas? Um abrigo para menores? Ficar sozinha na delegacia? Posso visitar minha mãe no hospital? Perguntei, essa sendo minha maior preocupação. Todos os dias, garantiu Dona Jurema. Eu mesma te levo. E assim foi decidido. Fui para a casa modesta, mas acolhedora de Dona Jurema. Conheci sua filha Teresa, que tinha 12 anos e me emprestou roupas e livros para ler. E me adaptei a uma rotina temporária que incluía visitas diárias ao hospital. A cada dia, minha mãe parecia um pouco melhor, um pouco mais forte,
embora a tristeza em seus olhos fosse um abismo sem fundo. Uma semana depois do incidente, ela estava suficientemente recuperada para falar sobre o futuro. Não podemos voltar para aquela casa, Zuleide, ela disse, segurando minhas mãos entre as suas. Estávamos sozinhas no quarto do hospital, o sol da tarde entrando pela janela, iluminando seu rosto ainda pálido, mas determinado. Tem muitas lembranças ruins lá agora. Para onde vamos então? Perguntei, o medo do desconhecido se misturando à esperança de um novo começo. Tenho uma prima em Porto Alegre. Escrevi para ela, contando o que aconteceu. Ela disse que podemos ficar com ela até nos estabelecermos. É uma cidade grande, com mais oportunidades. Podemos recomeçar lá, Porto Alegre. A cidade que meu pai sempre prometera me levar para ver o Inter jogar. Agora iríamos morar lá, mas sem ele. A vida tinha uma ironia cruel às vezes. Quando vamos? Assim que eu receber alta. Talvez na próxima semana. O sargento Oliveira se ofereceu para ir até nossa casa e pegar nossas coisas. Ela hesitou, uma sombra passando por seu rosto. Tem alguma coisa especial que você queira que ele traga? Algum brinquedo? Livro? Pensei no meu pequeno quarto na Casa Azul, nos poucos pertences que tinha, nos desenhos que tinha feito para o bebê que nunca chegaria. Nada disso importava mais. Só o álbum de fotografias, respondi. Aquele que tem as fotos de quando eu era pequena. Ela assentiu, compreendendo. Não estávamos apenas deixando uma casa para trás, estávamos deixando uma vida inteira. Mas levaríamos as memórias dos tempos bons, antes que tudo desmoronasse. Vai ser um novo começo para nós duas, minha flor, ela disse, acariciando meu rosto. Não vai ser fácil no início, mas vamos conseguir. Temos uma à outra. No dia em que minha mãe recebeu alta do hospital, o sargento Oliveira veio nos buscar em sua viatura particular. No banco de trás estavam 2 malas com nossas roupas e objetos pessoais, incluindo o álbum de fotografias que eu tinha pedido. O julgamento do seu marido será em alguns meses, ele explicou para minha mãe enquanto dirigia em direção à rodoviária. Vou precisar do endereço de vocês em Porto Alegre para mantê-las informadas. Obrigada por tudo, sargento, minha mãe respondeu, a voz embargada de emoção. Não sei o que teria acontecido se Zuleide não tivesse sido tão corajosa aquela noite. O sargento me olhou pelo retrovisor, um sorriso triste nos lábios. Você tem uma filha muito especial, dona Ivone. Cuide bem dela. Na rodoviária, ele insistiu em comprar nossas passagens com seu próprio dinheiro, ignorando os protestos da minha mãe. Considere um presente de despedida, disse, entregando os bilhetes para o ônibus das 2 da tarde. E um investimento no futuro de Zuleide. Tenho certeza que ela vai fazer coisas importantes na vida. Nos despedimos ali mesmo, na plataforma de embarque. O sargento Oliveira, aquele homem que tinha entrado em nossas vidas na pior noite possível e que tinha se tornado uma espécie de anjo protetor, nos deu um abraço desajeitado, mas sincero. Se precisarem de qualquer coisa, sabem onde me encontrar, foram suas últimas palavras. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela para a cidade que deixávamos para trás. Pelotas, com suas ruas de paralelepípedos, suas casas antigas, suas doçarias famosas. A cidade onde nasci, onde vivi minha infância, onde sonhei com um irmãozinho que nunca conheceria. A cidade que agora associava com dor, perda e traição. Ao meu lado, minha mãe também olhava pela janela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, marcado pelo sofrimento recente. Peguei sua mão entre as minhas, numa inversão de papéis. Agora era eu quem tentava confortá-la. Vai ficar tudo bem, mãe, sussurrei, esperando acreditar nas minhas próprias palavras. Nós vamos ficar bem. O ônibus acelerou, deixando Pelotas cada vez mais para trás, levando-nos em direção a Porto Alegre, em direção ao desconhecido, em direção a um futuro que naquele momento parecia assustador, mas que eventualmente nos traria, se não a felicidade completa, pelo menos a paz que tanto precisávamos. Naquela viagem de 4 horas pela estrada, enquanto minha mãe cochilava ao meu lado, exausta pela recuperação ainda incompleta, fiz uma promessa silenciosa para o irmãozinho que nunca conheci, que viveria também por ele, que encontraria alegria também por ele, que não deixaria que sua breve existência tivesse sido em vão. E assim começou o mais difícil capítulo da minha vida.
A luta para reconstruir do zero, para curar feridas que pareciam incuráveis, para encontrar um caminho em meio às ruínas do que um dia foi uma família feliz. Porto Alegre nos recebeu com uma garoa fina e persistente naquela tarde de novembro de 1962. Lembro do cinza do céu se misturando ao cinza dos prédios muito mais altos que qualquer construção em Pelotas. A capital gaúcha parecia um gigante comparada à cidade que deixamos para trás, barulhenta, movimentada, cheia de luzes, carros e desconhecidos apressados. A prima da minha mãe, Leonor, nos esperava na rodoviária. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos escuros presos num coque severo, lábios finos e um olhar que misturava compaixão e uma certa dose de "eu avisei". Mais tarde, descobri que ela nunca tinha aprovado o casamento da minha mãe com meu pai. Achava que ele não era confiável. Palavras dela: "Ivone, meu Deus, você está um fantasma". Foram suas primeiras palavras ao ver minha mãe descendo do ônibus, ainda visivelmente debilitada pela cirurgia, o rosto marcado por uma palidez doentia. Depois, seus olhos pousaram em mim, a menina magricela de 9 anos, com olheiras fundas e um olhar muito mais velho que sua idade. "E essa deve ser a Zuleide. A última vez que te vi, você era um bebê de colo". O apartamento de Leonor ficava no bairro Cidade Baixa, num prédio antigo de 3 andares sem elevador. Era pequeno, uma sala que também servia de quarto para ela, um quartinho dos fundos onde eu e minha mãe ficaríamos, uma cozinha apertada e um banheiro que precisávamos compartilhar. Mas era limpo, organizado e, principalmente, seguro. Nenhum fantasma nos esperava ali. Nenhuma lembrança dolorosa espreitava nos cantos. Leonor trabalhava como secretária num escritório de advocacia no centro da cidade e morava sozinha desde a morte do marido, 5 anos antes. Não tinham tido filhos, algo que ela dizia não lamentar. Homens só trazem problemas e filhos dão trabalho demais. Era seu lema, embora suas ações fossem muito mais gentis que suas palavras. Nos primeiros dias em Porto Alegre, minha mãe praticamente não saiu da cama. A recuperação física da cirurgia, somada ao trauma emocional da perda do bebê e da violência sofrida, tinha drenado todas as suas forças. Eu passava horas sentada ao lado dela, contando histórias que inventava, descrevendo o que via pela janela do apartamento, tentando de alguma forma preencher o silêncio pesado que tinha se instalado entre nós. Leonor assumiu todos os cuidados práticos. Comprava comida, preparava as refeições, até me ajudava com o banho e a escova dos dentes. À noite, quando achava que eu estava dormindo, eu a ouvia conversar em voz baixa com minha mãe, tentando animá-la. "Você precisa reagir, Ivone. Pela menina, se não por você mesma. Eu sei, Leonor. Só preciso de mais alguns dias. O médico disse que você já pode começar a fazer atividades leves. Quem sabe uma caminhada no parque? Ar fresco faria bem para vocês duas." 2 semanas depois da nossa chegada, minha mãe finalmente começou a sair do quarto por períodos mais longos. Passava horas sentada na pequena varanda do apartamento, olhando para o movimento da rua lá embaixo, os olhos perdidos em pensamentos que não compartilhava com ninguém. Outras vezes, folheava os jornais que Leonor trazia do trabalho, procurando anúncios de emprego, fazendo pequenas anotações num caderninho. "Preciso encontrar trabalho logo", ela dizia. "Não podemos abusar da hospitalidade da Leonor para sempre. Mas você ainda está se recuperando, mãe. A vida não espera a gente se recuperar completamente, minha flor. Temos que seguir em frente mesmo com as feridas ainda abertas." A questão da escola também surgiu. Estávamos no final do ano letivo, faltavam apenas algumas semanas para as férias de verão. Não fazia sentido me matricular em uma escola nova por tão pouco tempo. Ficou decidido que eu terminaria o ano em casa, com Leonor e minha mãe me ajudando com as lições, e começaria numa escola próxima em março do ano seguinte. Essa decisão me deixou ao mesmo tempo aliviada e apreensiva. Aliviada porque a ideia de enfrentar uma escola nova, com crianças desconhecidas, me apavorava. Apreensiva porque significava passar ainda mais tempo confinada no pequeno apartamento, com poucas distrações além dos livros que Leonor às vezes trazia da biblioteca pública. Foi por causa desses livros, ironicamente, que tive meu primeiro colapso emocional desde o incidente. Leonor tinha trazido uma pilha de histórias infantis, achando que me ajudariam a passar o tempo.
Entre eles, havia um sobre uma menina que ganhava um irmãozinho e aprendia a ser uma boa irmã mais velha. Exatamente o tipo de história que eu teria adorado meses antes. Quando vi a capa, com a ilustração de uma menina segurando um bebê nos braços, algo se quebrou dentro de mim. Comecei a chorar, primeiro silenciosamente, depois em soluços incontroláveis que sacudiam todo o meu corpo. Leonor, alarmada, tentou me acalmar, mas eu estava além de qualquer consolo. Era como se toda a dor que tinha reprimido nas últimas semanas, por tentar ser forte para minha mãe, por tentar não causar mais problemas, finalmente encontrasse uma saída. Minha mãe, ouvindo meu choro, saiu do quarto e me encontrou no chão da sala, abraçada ao livro, soluçando desesperadamente. Sem dizer nada, sentou-se ao meu lado e me abraçou. Não tentou me fazer parar de chorar, não ofereceu palavras vazias de consolo. Apenas ficou ali, segurando-me enquanto a tempestade emocional passava. Quando finalmente consegui falar, as palavras saíram entrecortadas entre soluços. Minha culpa. O que é sua culpa, minha flor? O bebê. Eu rezei tanto por um irmãozinho. Se eu não tivesse pedido tanto... Zuleide, olha para mim. Minha mãe segurou meu rosto entre suas mãos, forçando-me a encará-la. Seus olhos, antes opacos de tristeza, agora brilhavam com uma intensidade que não via desde antes do incidente. Nada disso é sua culpa. Você entendeu? Nada. Foi seu pai que fez aquilo, não você. Nunca você. Mas se eu não tivesse desejado tanto um irmão, desejar um irmão é uma coisa linda, natural. Todas as crianças desejam irmãos em algum momento. O problema não foi seu desejo. Foi a reação do seu pai a algo que deveria ter sido motivo de alegria. Aquela conversa foi o primeiro passo de um longo processo de cura para nós duas. Não foi a última vez que chorei pelo irmãozinho que nunca conheci, nem a última vez que me senti culpada, mas foi a primeira vez que falamos abertamente sobre nossos sentimentos desde a tragédia. Nos dias que se seguiram, minha mãe pareceu encontrar uma nova determinação. Começou a procurar emprego ativamente, saindo todas as manhãs vestida com o melhor que tinha. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, os cabelos cuidadosamente penteados, um toque de batom para disfarçar a palidez. Não foi fácil. Ela tinha sido costureira em Pelotas, mas não tínhamos dinheiro para comprar uma máquina de costura nova. Além disso, as grandes lojas de Porto Alegre preferiam costureiras com experiência em alta costura, algo que minha mãe, acostumada a fazer concertos e roupas simples para a vizinhança do interior, não possuía. Dezembro chegou, trazendo o calor úmido do verão gaúcho e a proximidade do Natal. Uma época que antes associávamos com alegria, mas que naquele ano apenas destacava tudo o que tínhamos perdido. Não havia dinheiro para presentes, não havia um lar próprio para decorar, não havia motivos para a celebração. Mesmo assim, Leonor insistiu em manter algumas tradições. Comprou um pequeno pinheiro artificial que colocou num canto da sala, enfeitou-o com bolas coloridas que guardava de anos anteriores, até preparou rabanada e ambrosia na véspera de Natal. A vida continua, ela disse quando minha mãe questionou se realmente deveríamos comemorar. E essa menina merece um pouco de normalidade depois de tudo que passou. Na noite de Natal, após um jantar simples mas saboroso, Leonor me entregou um pacote embrulhado em papel colorido. Não é nada de muito valor. Ela se apressou em explicar. Mas achei que você ia gostar. Era um livro. O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. A história de um menino pobre que enfrenta dificuldades, mas encontra consolo em sua amizade com um pé de laranja lima. Leonor não poderia ter escolhido presente melhor. Mergulhei na leitura como se fosse um refúgio, identificando-me com Zezé, o protagonista que, como eu, conhecia o sabor amargo da perda e da desilusão precoce. Janeiro trouxe uma novidade. Minha mãe finalmente conseguiu emprego numa loja de tecidos no centro da cidade. Não era o trabalho dos sonhos, mas pagava o suficiente para alugarmos um pequeno apartamento próprio e começarmos a realmente reconstruir nossas vidas. Nosso novo lar era um conjunto de 2 cômodos num prédio antigo no bairro Bonfim.
Uma sala que servia também de quarto para minha mãe, um quartinho minúsculo que se tornou meu, uma cozinha do tamanho de um armário e um banheiro onde mal se podia virar. Mas era nosso, só nosso, e isso fazia toda a diferença. Os móveis vieram de brechós e doações. Uma cama de solteiro para mim, um sofá-cama para minha mãe, uma mesa pequena com 2 cadeiras desemparelhadas, um fogão de 2 bocas, uma geladeira que fazia um barulho estranho, mas funcionava. Leonor nos deu pratos, talheres, panelas, coisas que tinha duplicadas ou que não usava mais. Não é muito, minha mãe disse na primeira noite em que dormimos ali, olhando ao redor do apartamento simples. Mas é um começo. Nosso começo. Março chegou e, com ele, meu primeiro dia de aula na nova escola. O grupo escolar Protásio Alves era maior que minha antiga escola em Pelotas, com mais alunos, mais barulho, mais de tudo. Entrei na sala do 4º ano primário com o coração na garganta, sentindo os olhares curiosos dos outros alunos me avaliando. A menina nova, com roupas simples demais, o olhar assustado de um animal acuado. A professora, Dona Helena, me apresentou a turma com gentileza. Esta é Zuleide, que veio de Pelotas para morar conosco em Porto Alegre. Espero que todos a façam se sentir bem-vinda. As primeiras semanas foram difíceis. Eu era naturalmente tímida, e as experiências recentes tinham me tornado ainda mais retraída. Sentava-me no fundo da sala, falava apenas quando perguntada diretamente. Passava os recreios sozinha, lendo meu amado, O Meu Pé de Laranja-Lima, que já tinha decorado de tantas releituras. Foi Dona Helena quem notou meu isolamento e tomou a iniciativa de me ajudar a me integrar. Percebendo que eu tinha facilidade com redação, escrever histórias era meu escape, minha forma de processar tudo o que tinha acontecido, ela me pediu para ajudar outros alunos que tinham dificuldade com a matéria. Você tem um dom com as palavras, Zuleide, ela me disse. E compartilhar nossos dons é uma forma de fazer amigos. Lentamente, comecei a sair da minha concha. Primeiro ajudando Marta, uma menina de tranças loiras que tinha dificuldade em escrever composições. Depois, Paulo, um garoto sardento que gostava de futebol e me lembrava um pouco do meu pai nos tempos bons. Afastei esse pensamento rapidamente. Aos poucos, deixei de ser a menina nova para ser a Zuleide, que conta histórias legais e ajuda com as redações. Em casa, as coisas também melhoravam gradualmente. O trabalho na loja de tecidos não era ideal, mas permitia que minha mãe usasse seu conhecimento sobre costura para aconselhar clientes e, ocasionalmente, o dono permitia que ela fizesse pequenos serviços de costura nas horas vagas, o que gerava uma renda extra. Aos domingos, nosso único dia completamente livre, explorávamos a cidade. Conhecemos o Parque da Redenção, com seus lagos e monumentos, o mercado público, com suas bancas coloridas de frutas e verduras, o cais do porto, onde ficávamos observando os barcos e sonhando com viagens que sabíamos que nunca faríamos. Foi durante um desses passeios dominicais, quase um ano após nossa chegada a Porto Alegre, que minha mãe recebeu a notícia que mudaria novamente o rumo de nossas vidas. Estávamos voltando para casa quando encontramos Leonor, que vinha nos visitar. Recebi uma carta do Sargento Oliveira, ela disse, depois dos cumprimentos iniciais. Ele tem tentado contactar vocês, mas como mudaram de endereço... Meu coração acelerou. O Sargento Oliveira representava uma conexão com aquela noite terrível, com Pelotas, com tudo que tínhamos tentado deixar para trás. O que ele queria? Perguntou minha mãe, a voz tensa. O julgamento do Antônio foi concluído. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio e pelo que aconteceu com o bebê. Minha mãe fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de alívio e tristeza neles. 12 anos, ela murmurou. Não traz nosso filho de volta, mas pelo menos ele não poderá fazer mal a mais ninguém por um bom tempo. Tem mais uma coisa, continuou Leonor, hesitante. Como parte da sentença, todos os bens dele foram confiscados para pagar indenização às vítimas. Isso inclui a casa em Pelotas. O juiz determinou que a casa seja vendida e o dinheiro entregue a você, Ivone, como representante legal da Zuleide, que também foi considerada vítima. A notícia caiu como uma bomba.
Nossa casa azul em Pelotas, aquele lugar que tinha sido palco de tanta felicidade e depois de tanto horror, seria vendida. O dinheiro, não uma fortuna certamente, mas o suficiente para fazer diferença, viria para nós. "O que vamos fazer com esse dinheiro, mãe?" perguntei naquela noite, enquanto ela preparava uma sopa simples para o jantar. Ela parou de mexer a panela, pensativa. "Primeiro, vamos guardar uma parte para seus estudos, Zuleide. Quero que você tenha oportunidades que eu não tive. Depois..." Ela hesitou, um pequeno sorriso se formando no canto dos lábios. "Sempre sonhei em ter meu próprio ateliê de costura. Talvez seja a hora de transformar esse sonho em realidade." O dinheiro da venda da casa chegou 3 meses depois. Não era uma fortuna, como esperávamos, mas era o suficiente para um novo começo. Minha mãe, fiel à sua palavra, depositou parte num caderneta de poupança em meu nome, para a faculdade, ela dizia. Embora naquela época a ideia de frequentar uma universidade parecesse tão distante quanto viajar à Lua. Com o restante, ela alugou uma pequena sala comercial perto de casa e abriu o Ateliê Ivone, especializado em roupas sob medida e consertos finos. Comprou uma máquina de costura industrial usada, mas em bom estado, tecidos de qualidade, aviamentos variados. Mandou fazer cartões de visita simples que distribuía nas lojas da vizinhança. Os primeiros meses foram difíceis, com poucos clientes e muitas despesas. Mas minha mãe, que tinha aprendido na pior das maneiras a ser forte, não desistiu. Trabalhava até tarde. Aceitava qualquer serviço, por menor que fosse, caprichava em cada detalhe como se estivesse costurando para a primeira-dama. Aos poucos, o boca a boca começou a funcionar. Uma cliente satisfeita indicava para uma amiga, que indicava para outra. Senhoras do bairro passaram a frequentar o ateliê não apenas para costura, mas para conversar, tomar um cafezinho, trocar receitas e fofocas. O ateliê Ivone se tornou um pequeno ponto de encontro feminino. Eu ajudava depois da escola e nos fins de semana. Aprendi a costurar botões, a fazer barras, a passar roupas no ponto certo. Mais que habilidades práticas, aprendi sobre perseverança, sobre reconstruir a vida após a tragédia, sobre encontrar beleza nos retalhos descartados. Os anos foram passando. 1964, 1965, 1966. O Brasil mudava ao nosso redor. Veio a ditadura militar, as passeatas, a repressão. Mas em nosso pequeno mundo, construíamos lentamente uma nova normalidade. Não era a vida que tínhamos sonhado em Pelotas, mas era uma vida que, aos poucos, voltava a ter momentos de alegria. Completei 15 anos em 1968. Agora uma adolescente com sonhos e preocupações típicas da idade. A menina traumatizada de Pelotas tinha dado lugar a uma jovem que, embora carregasse cicatrizes invisíveis, aprendera a sorrir novamente, a fazer planos, a acreditar no futuro. O ateliê prosperava modestamente. Não éramos ricas, nunca seríamos, mas tínhamos o suficiente para viver com dignidade. Mudamos para um apartamento maior, ainda no Bonfim, mas com 2 quartos verdadeiros, uma sala de estar separada, uma cozinha onde mais de uma pessoa podia se movimentar ao mesmo tempo. Minha mãe, que durante anos tinha se dedicado exclusivamente ao trabalho e a mim, começou timidamente a se abrir para outras possibilidades. Aceitou o convite de uma cliente para um chá beneficente, foi a um cinema com as amigas do ateliê, até permitiu que a vizinha do 302 a apresentasse ao irmão viúvo que tinha vindo do interior. "Não estou procurando um novo marido", ela me garantiu, notando meu olhar preocupado quando se arrumava para esse encontro. "Mas não posso passar o resto da vida com medo, Zuleide. Em algum momento temos que arriscar novamente." Carlos, o irmão da vizinha, era um homem tranquilo de meia idade, professor de matemática aposentado que agora dava aulas particulares. Não se parecia em nada com meu pai, nem fisicamente, nem no temperamento. Onde meu pai era impulsivo e apaixonado, Carlos era calmo e reflexivo. Onde meu pai era expansivo e barulhento, Carlos era contido e silencioso. Ele começou a frequentar nossa casa aos domingos para o almoço. Trazia sempre um doce de sobremesa, um livro que achava que eu poderia gostar. Uma flor simples para minha mãe. Nunca tentou assumir o papel de pai para mim.
Nunca pressionou por mais do que minha mãe estava disposta a dar. Lentamente, quase imperceptivelmente, ele se tornou parte de nossas vidas. Ajudava-me com as lições de matemática, matéria em que eu sempre tive dificuldade. Consertava pequenas coisas no apartamento, uma torneira que pingava, uma prateleira solta, a persiana que emperrava. Levava-nos para passeios de carro aos domingos, mostrando partes de Porto Alegre que nunca tínhamos visitado. Em 1970, quando eu tinha 17 anos e estava no último ano do colegial, minha mãe me chamou para uma conversa séria. Carlos me pediu em casamento, Zuleide. Não fiquei surpresa. Tinha visto o relacionamento deles evoluir ao longo dos últimos 2 anos. Tinha notado o brilho que voltara aos olhos da minha mãe, a leveza que agora permeava seus movimentos. E o que você respondeu? Disse que precisava falar com você primeiro, que qualquer decisão desse tipo afetaria nós duas. Senti um nó na garganta, emocionada com sua consideração. Você o ama, mãe? Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que eu não via desde antes da tragédia. Amo. Não da forma intensa e avassaladora que amei seu pai no início. É um amor mais calmo, mais maduro. Um amor que não dói. Então diga sim, respondi segurando suas mãos. Você merece ser feliz, mãe. Nós duas merecemos. O casamento foi simples na igreja do bairro, com poucos convidados, algumas clientes fiéis do ateliê, os vizinhos mais próximos, a família de Carlos. Leonor veio, claro, agora com os cabelos completamente brancos, mas o mesmo olhar perspicaz. Até o sargento Oliveira apareceu, trazendo como presente um jogo de toalhas de mesa que sua esposa tinha bordado especialmente para a ocasião. Minha mãe usou um vestido que ela mesma confeccionou, não branco, que lhe parecia inapropriado para um segundo casamento, mas um tom suave de azul que combinava com seus olhos. Estava radiante, mais jovem que seus 37 anos, como se um peso enorme tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Mudamos para a casa de Carlos logo depois, uma casa simples, mas espaçosa no bairro Santana, com um pequeno jardim onde minha mãe plantou gerânios e begônias, como no nosso antigo lar em Pelotas. O ateliê continuou funcionando, agora com uma ajudante para que minha mãe pudesse passar mais tempo em casa. No ano seguinte, contrariando todas as expectativas, incluindo as minhas próprias, passei no vestibular para letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O dinheiro que minha mãe tinha guardado para meus estudos, somado a uma bolsa parcial que consegui por mérito acadêmico, tornou possível o que antes parecia um sonho impossível. Na noite em que recebemos a notícia da minha aprovação, sentados na sala da nossa nova casa, Carlos abriu uma garrafa de vinho, coisa rara em nossa mesa, para comemorar. Um brinde à nossa universitária, ele disse, erguendo o copo. A primeira da família. Minha mãe, os olhos brilhando de lágrimas contidas, ergueu também seu copo. A Zuleide, que transformou a dor em força e nunca desistiu. Naquele momento, olhando para aquelas 2 pessoas que tinham se tornado minha família reconstruída, senti uma onda de gratidão tão intensa que mal conseguia respirar. Tínhamos passado por tanto, tínhamos perdido tanto, mas de alguma forma, contra todas as probabilidades, tínhamos encontrado um caminho para a felicidade. E se às vezes, nos momentos mais quietos da noite, eu ainda pensava no irmãozinho que nunca conheci, se ainda sentia aquela pontada de dor pelo que poderia ter sido e nunca foi, também sentia uma certeza crescente. Ele não tinha morrido em vão. Sua breve existência tinha nos levado a essa nova vida, a essa segunda chance, a essa possibilidade de cura e redenção. Como minha mãe sempre dizia, algumas feridas nunca fecham completamente, mas aprendemos a viver com elas, a incorporá-las à nossa história, a transformá-las de fonte de dor em fonte de força e compreensão. A menina que correu descalça pelas ruas de Pelotas naquela noite terrível de novembro de 1962 nunca poderia imaginar a mulher que se tornaria, os desafios que superaria, a vida que construiria a partir das cinzas da tragédia. Mas é assim que crescemos, não é? Um passo doloroso de cada vez, um dia difícil após o outro, até olharmos para trás e percebermos o quão longe chegamos. E a jornada, meus queridos, estava apenas começando.
A vida universitária abriu um mundo inteiro que eu nem sabia que existia. Em 1971, com 18 anos recém-completados, caminhei pelos corredores da Faculdade de Letras da UFRGS, sentindo-me simultaneamente minúscula e gigante. Minúscula diante da grandiosidade do conhecimento que me aguardava, gigante por ter chegado até ali, contra todas as probabilidades. Os anos de faculdade foram intensos, transformadores. Descobri poetas que falavam diretamente à minha alma. Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa. Mergulhei em romances que me transportavam para outras realidades, outros tempos, outras vidas. Aprendi a analisar textos, a enxergar as camadas de significado por trás das palavras simples, a valorizar o poder da linguagem como ferramenta de expressão e conexão humana. Fiz amigos também. Pela primeira vez desde a tragédia em Pelotas, permiti que pessoas da minha idade se aproximassem verdadeiramente. Jurema, uma moça de olhos vivos e risada fácil, que sonhava em ser professora em escolas rurais. Tadeu, filho de imigrantes italianos, apaixonado por literatura portuguesa e sempre carregando um violão surrado. Elisa, séria e determinada, primeira de sua família a entrar na universidade, assim como eu. Formávamos um quarteto inseparável. Estudávamos juntos na biblioteca até tarde. Discutíamos política e literatura em mesas de bares baratos. Sonhávamos em voz alta sobre o futuro enquanto caminhávamos pelos parques de Porto Alegre. Era como se, finalmente, eu tivesse permissão para ser jovem, para viver as experiências comuns a essa idade que por tanto tempo me tinham sido negadas pelo peso das responsabilidades e traumas precoces. O Brasil dos anos 70 não era um lugar fácil para jovens universitários. A ditadura militar apertava seu cerco, a repressão se intensificava, amigos desapareciam de um dia para o outro. Vivíamos num equilíbrio delicado entre a juventude que pulsava em nossas veias e o medo constante que pairava no ar. Cuidado com o que fala em público. Minha mãe sempre me advertia quando saía para encontrar meus amigos. Lembre-se que palavras podem ser perigosas nesses tempos. Carlos, meu padrasto, mais conhecedor do ambiente universitário, era ainda mais enfático. Não se envolva em protestos, Zuleide. Não vale a pena arriscar seu futuro por um momento de rebeldia. Tentei seguir seus conselhos, mantendo-me focada nos estudos, evitando as assembleias estudantis mais inflamadas, os grupos mais radicais. Mas era impossível ser completamente indiferente ao que acontecia ao nosso redor. Quando Marcos, um colega do curso de História, foi preso durante uma manifestação pacífica e voltou 2 semanas depois com marcas roxas sob as unhas e um olhar que tinha visto o inferno, algo mudou dentro de mim. Não me tornei uma revolucionária. O medo era grande demais, a memória da violência ainda muito vívida em minha mente. Mas comecei a entender que existiam diferentes formas de resistência. A minha seria através das palavras, da educação, da preservação da memória e da verdade. Foi com essa convicção que escolhi meu tema de trabalho de conclusão de curso. A literatura como testemunho e resistência, narrativas de perda e superação na literatura brasileira contemporânea. Minha orientadora, professora Lígia, uma mulher severa mas justa, levantou as sobrancelhas quando apresentei minha proposta. É um tema bastante pessoal, não é, Zuleide? Ela comentou, olhando-me por cima dos óculos de leitura. Todos os temas são pessoais, professora, respondi, surpresa com minha própria ousadia. A diferença é que alguns de nós admitimos isso e outros fingem uma objetividade que não existe. Ela sorriu, um sorriso raro que transformou completamente seu rosto austero. Bem observado. Vamos em frente então. Durante o desenvolvimento daquele trabalho, revisitei muitas das minhas próprias experiências, agora com o olhar mais maduro de uma jovem de 22 anos, quase formada, com ferramentas intelectuais para analisar o que antes só podia sentir. Foi doloroso, mas também libertador, como drenar um abscesso que finalmente encontra saída. Me formei em dezembro de 1974, numa cerimônia simples, mas emocionante. Minha mãe chorou quando coloquei o capelo. Carlos bateu tantas fotos que acabou o filme da câmera.
Até Leonor estava lá, agora uma senhora de quase 70 anos, usando sua melhor roupa e um chapéu antiquado que fazia todos sorrirem discretamente. E agora, o que vem pela frente? Perguntou minha mãe durante o almoço de comemoração em casa, depois da cerimônia. Vou dar aulas, respondi, segura da minha vocação. Já tenho uma entrevista marcada no Colégio Estadual Júlio de Castilhos para o início do ano letivo. O Julinho, como era carinhosamente chamado, era uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre. Conseguir uma vaga como professora lá, recém-formada, era quase um milagre. Devo isso à professora Lígia, que recomendou meu nome ao diretor, impressionada com meu trabalho de conclusão. Comecei a lecionar em março de 1975, enfrentando turmas de adolescentes do ensino médio que muitas vezes tinham apenas 5 ou 6 anos a menos que eu. Foi assustador no início. Suas faces jovens me encarando com expectativa, curiosidade ou, em alguns casos, completo desinteresse. O que eu, com meus 22 anos e nenhuma experiência real, poderia ensinar a eles? Muito, descobri. Não apenas sobre gramática, literatura e redação, o currículo oficial, mas sobre a vida, sobre superação, sobre encontrar beleza mesmo nos lugares mais improváveis. Sem entrar em detalhes sobre minha história pessoal, conseguia trazer para as aulas uma autenticidade que cativava até os alunos mais desinteressados. A literatura não é só sobre livros velhos e poetas mortos, dizia a eles. É sobre entender a experiência humana, encontrar palavras para aquilo que parece indizível, conectar-se com pessoas que viveram séculos antes de nós e sentiram exatamente o que sentimos agora. Foi numa dessas turmas que conheci Ricardo. Não como aluno. Ele era o novo professor de história, recém-chegado de São Paulo. Alto, de ombros largos, cabelos negros sempre um pouco compridos demais para os padrões da época, e olhos castanhos intensos que pareciam enxergar além das aparências. Nos encontramos pela primeira vez na sala dos professores. Eu corrigia provas, mordiscando distraidamente o cabo da caneta, quando ele entrou carregando uma pilha de livros que parecia prestes a desmoronar. Alguém pode me ajudar antes que eu provoque um desastre literário? Ele perguntou, rindo do próprio predicamento. Levantei-me e peguei metade dos livros, aliviando seu fardo. Nossos olhares se cruzaram e... Bem, seria muito clichê dizer que foi amor à primeira vista. Não foi. Foi curiosidade, interesse, uma sensação de reconhecimento que não conseguia explicar. Zuleide Machado, professora de português e literatura, me apresentei depois de depositar os livros sobre a mesa. Ricardo Silveira, o novo sacrifício para o altar da história. Ele respondeu, estendendo a mão com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Prazer em conhecê-la, colega. Nossa amizade começou assim, entre livros empilhados e piadas sobre o sistema educacional. Descobrimos interesses comuns, cinema nacional, música popular brasileira, caminhadas no Parque da Redenção aos domingos. Ele tinha vindo de São Paulo fugindo de um divórcio complicado, buscando um novo começo, assim como eu tinha vindo de Pelotas anos antes. Alguns meses depois, ele me convidou para assistir a um filme no Cinema Guarani. Não chamou de encontro, nem eu pensei nisso como tal. Éramos apenas 2 amigos, compartilhando uma tarde de sábado. Depois do filme, caminhamos até um café no centro histórico e conversamos por horas. Sobre o filme, sobre livros, sobre nossas vidas. Foi nessa conversa que, pela primeira vez, compartilhei minha história completa com alguém de fora da minha família. Não sei o que me levou a abrir-me dessa forma. Talvez a maneira como ele escutava, intensamente presente, sem julgamentos. Talvez a sensação de segurança que sua presença me transmitia. Ou talvez fosse simplesmente o momento certo, após anos de cura gradual. Contei sobre meu pai, sobre a gravidez da minha mãe, sobre a noite terrível em que perdi meu irmãozinho antes mesmo de conhecê-lo. Contei sobre nossa fuga para Porto Alegre, sobre a reconstrução lenta e dolorosa de nossas vidas, sobre como a literatura tinha sido meu refúgio e, eventualmente, minha vocação. Quando terminei, já era noite. As luzes do café criavam um ambiente íntimo, quase confessional. Ricardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo que tinha ouvido. Então,
Sem dizer uma palavra, pegou minha mão sobre a mesa e a apertou gentilmente. Não havia pena em seus olhos, apenas compreensão profunda e algo mais que não consegui identificar imediatamente. Obrigado por confiar em mim com sua história, ele disse finalmente. É uma honra conhecer alguém tão forte quanto você, Zuleide. Forte. Ninguém nunca tinha me chamado assim antes. Corajosa, sim. Estudiosa, com certeza. Mas forte era uma palavra que nunca tinha associado a mim mesma. No entanto, vinda dele, soava verdadeira. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente a partir dali. Mais encontros no cinema, caminhadas mais longas pelo parque, jantares simples em restaurantes do centro. Nosso primeiro beijo aconteceu numa noite chuvosa de agosto, quando ele me acompanhou até em casa e paramos sob a marquise de uma loja fechada para esperar a chuva diminuir. Foi gentil, hesitante, como se ambos estivéssemos testando águas desconhecidas. Apresentei Ricardo à minha mãe e Carlos num domingo de almoço. Estava nervosa. Desde aquela noite em Pelotas, minha mãe tinha se tornado extremamente protetora, desconfiada de qualquer homem que se aproximasse de mim. Mas Ricardo, com sua honestidade desarmante e seu respeito genuíno, conquistou-a rapidamente. Ele olha para você como se estivesse vendo o sol nascer pela primeira vez, minha mãe comentou depois que ele foi embora. E isso, minha filha, é muito mais valioso que qualquer jura de amor. Nosso namoro continuou firme pelos meses seguintes. Ricardo respeitava meu espaço, meus silêncios, meus ocasionais recuos quando memórias difíceis eram involuntariamente acionadas. Nunca pressionava, nunca cobrava, apenas esperava pacientemente que eu encontrasse meu próprio caminho de volta a ele. Em 1977, 2 anos depois de nos conhecermos, ele me pediu em casamento. Não foi nada espetacular. Estávamos sentados no banco de sempre, no Parque da Redenção, observando os cisnes no lago, quando ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não precisa responder agora, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples com uma única pedra azul. Sei que casamento pode ser um assunto complicado para você, dada a sua história familiar. Mas quero que saiba que estou aqui, que te amo, e que quero construir uma vida ao seu lado, seja como for, no ritmo que você precisar. Olhei para o anel, para o homem que o segurava, para o futuro que ele representava. Um futuro que, por muitos anos, nem ousava imaginar para mim mesma. Sim, respondi, surpreendendo a nós dois com a rapidez da minha resposta. Sim, quero me casar com você. Casamos numa tarde ensolarada de outubro de 1977, numa cerimônia pequena no jardim da casa da minha mãe e Carlos. Apenas familiares próximos e alguns amigos íntimos. Usei um vestido azul claro que minha mãe confeccionou especialmente para a ocasião, com pequenas margaridas bordadas na barra. Uma homenagem sutil ao irmãozinho que nunca conheci, mas cuja ausência de alguma forma moldou o caminho que me levou até ali. Começamos nossa vida conjugal num apartamento alugado no bairro Menino Deus, não muito longe da escola onde lecionávamos. Não tínhamos muito. 2 salários de professores não permitiam luxos, mas tínhamos o suficiente. Uma estante cheia de livros, uma vitrola para ouvir os discos de Chico Buarque e Elis Regina que tanto amávamos, uma mesa grande onde corrigíamos provas lado a lado nas noites de semana. Em 1979, fui convidada para lecionar também na PUC-RS, no curso noturno de letras. Aceitei imediatamente, entusiasmada com a perspectiva de trabalhar com alunos universitários, de poder aprofundar discussões que o currículo do ensino médio não permitia. Significava dias mais longos, mais trabalho, menos tempo livre, mas a satisfação compensava o cansaço. Ricardo me apoiou incondicionalmente, assumindo mais tarefas domésticas para equilibrar minha carga de trabalho aumentada. Você faria o mesmo por mim, ele dizia quando eu agradecia. E faria mesmo, sem pensar 2 vezes. Foi nessa época que começamos a falar sobre filhos. Era um assunto delicado para mim, carregado de medos e inseguranças. E se eu não soubesse ser mãe? E se repetisse, sem querer, padrões familiares que tanto me machucaram? E se perdesse o bebê, como minha mãe tinha perdido meu irmão?
Ricardo ouvia pacientemente todas as minhas preocupações, sem nunca desvalorizá-las ou minimizá-las. Seremos pais imperfeitos, como todos são, ele dizia. Mas seremos pais amorosos, presentes, conscientes. E isso faz toda a diferença. Decidimos tentar. E no final de 1980, descobri que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura confusa de alegria e terror. Contei para minha mãe primeiro, com a voz tremendo ao telefone. Mãe, estou grávida. De 2 meses. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, ouvi um soluço contido. Minha filha, que notícia maravilhosa! Você vai ser uma mãe incrível. Como você pode ter tanta certeza? Perguntei, as lágrimas escorrendo livremente agora. Tenho tanto medo, porque te conheço, Zuleide. Conheço seu coração e sei que o amor que você tem para dar é maior que qualquer medo. A gravidez transcorreu sem complicações, mas foi uma montanha-russa emocional. Cada visita ao médico, cada exame, cada pequeno desconforto trazia à tona memórias e ansiedades. Ricardo estava ao meu lado em cada passo, segurando minha mão durante as consultas, lendo livros sobre desenvolvimento fetal e parto natural, pintando o quarto do bebê num tom suave de verde que funcionaria tanto para menino quanto para menina. Em 15 de agosto de 1981, após 14 horas de trabalho de parto, nosso filho nasceu. Um menino saudável, corado, com uma penugem escura cobrindo a cabecinha e um par de pulmões impressionantemente potentes. Quando o colocaram em meus braços pela primeira vez, senti uma onda de amor tão intensa que quase doía. Era como se cada célula do meu corpo reconhecesse aquele pequeno ser, como se tivéssemos sempre estado juntos e apenas momentaneamente separados. Como vamos chamá-lo? Perguntou Ricardo, sentado na beira da cama do hospital, olhando maravilhado para nosso filho. Tínhamos discutido vários nomes durante a gravidez, mas nenhum parecia adequado agora que olhávamos para o rostinho real do nosso filho. De repente, soube exatamente qual deveria ser. Daniel, respondi, lembrando da lista de nomes que tinha feito com minha mãe naquela noite distante em Pelotas, quando sonhávamos com meu irmãozinho que nunca chegou a nascer. Vamos chamá-lo Daniel. Ricardo, que conhecia minha história, entendeu imediatamente a importância daquele nome. Assentiu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Daniel, é perfeito. A maternidade transformou-me de maneiras que nunca poderia ter antecipado. O amor por Daniel era diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Primitivo, visceral, incondicional. Os medos não desapareceram completamente, mas foram gradualmente substituídos por uma determinação feroz de ser a mãe que ele merecia, de criar um ambiente familiar seguro, amoroso e estável. Voltei a lecionar quando Daniel tinha 6 meses, em regime de meio período. Minha mãe, agora uma avó coruja de 48 anos, insistiu em cuidar dele durante minhas horas de trabalho. Nada de creches, ela declarou. Meu neto merece atenção individual. Ver minha mãe com Daniel era uma das maiores alegrias da minha vida. Ela, que tinha perdido um filho de forma tão traumática, agora transbordava de amor por aquele netinho que, de certa forma, representava uma segunda chance, uma cura para ambas. Os anos passaram em uma sucessão de primeiras vezes. O primeiro sorriso de Daniel, seu primeiro dente, seus primeiros passos, sua primeira palavra, que foi livro para orgulho dos pais professores. Cada marco era celebrado, fotografado, registrado cuidadosamente em um álbum que crescia tão rapidamente quanto ele. Em 1984, nossa família aumentou novamente com o nascimento de Luísa, uma menina de olhos curiosos e temperamento determinado desde o primeiro dia. Daniel, agora com 3 anos, assumiu com seriedade cômica seu papel de irmão mais velho protetor. Eu vou ensinar ela tudo, mãe, ele declarou, olhando para o bebê no berço. Como você ia ensinar seu irmãozinho se ele tivesse nascido? Fiquei sem palavras, surpresa por ele lembrar dessa parte da minha história que tinha compartilhado apenas uma vez, de forma simplificada. As crianças têm uma capacidade incrível de absorver e processar informações emocionais, mesmo quando achamos que não estão prestando atenção.
Nossa vida familiar se estabeleceu em uma rotina confortável. Ricardo e eu continuávamos lecionando, agora ambos com posições estáveis. Eu na PUC e no Julinho, ele como professor efetivo do estado. Compramos uma casa pequena no bairro Tristeza, ironicamente um dos mais alegres de Porto Alegre, com um quintal onde as crianças podiam brincar e um escritório onde preparávamos nossas aulas e corrigíamos trabalhos. Os fins de semana eram sagrados para atividades em família, piqueniques no parque, visitas aos avós, passeios de barco no Guaíba quando o tempo permitia. Nas férias escolares, fazíamos pequenas viagens para as praias de Santa Catarina, para a Serra Gaúcha, uma vez até para o Rio de Janeiro. Uma aventura épica que exigiu meses de economia. Minha mãe e Carlos eram presenças constantes em nossas vidas. Jantares de domingo na casa deles eram tradição inviolável. Carlos, agora um senhor de cabelos completamente brancos, mas ainda de mente afiada, ensinava xadrez a Daniel e contava histórias mirabolantes que faziam Luísa gargalhar até ficar sem fôlego. Em 1987, recebi o convite que mudaria novamente o rumo da minha carreira. Uma posição de professora assistente na Faculdade de Letras da UFRGS, minha alma mater. O salário era melhor, as condições de trabalho superiores, mas significaria deixar o Julinho, onde tinha lecionado por mais de uma década. Aceite, disse Ricardo sem hesitar quando compartilhei a notícia. É uma oportunidade única. Seus alunos do Julinho sentirão sua falta, mas pense em todos os futuros professores que você poderá influenciar na universidade. Aceitei, e assim começou um novo capítulo profissional. Dava aulas na graduação, orientava trabalhos de conclusão de curso, participava de bancas examinadoras. Em 1990, incentivada pelos colegas e por Ricardo, ingressei no programa de mestrado em literatura brasileira, agora como aluna, não apenas professora. Conciliar trabalho, estudos e família não foi fácil. Houve noites em que dormia apenas 4 horas, fins de semana sacrificados pela escrita da dissertação, momentos em que me questionava se estava sendo justa com meus filhos, se não estava pedindo demais a Ricardo. Estamos bem, mãe, Daniel me assegurou certa noite, quando o encontrei ainda acordado muito depois da hora de dormir. Ele tinha 10 anos então, uma criança sensível e perspicaz. Eu e a Luísa entendemos que isso é importante para você e estamos orgulhosos. Concluí o mestrado em 1992, com uma dissertação sobre narrativas de trauma e resistência na literatura feminina brasileira. Foi uma extensão natural do trabalho que tinha começado ainda na graduação, agora enriquecido por anos de experiência docente e pela minha própria jornada como mulher, esposa e mãe. Os anos 90 trouxeram mudanças significativas. Daniel entrou na adolescência, trazendo consigo todos os desafios dessa fase turbulenta. Luísa, sempre independente, começou a desenvolver um talento surpreendente para matemática e ciências, para espanto dos pais ligados às humanidades. Ricardo recebeu um convite para coordenar a área de História no Colégio de Aplicação da Universidade, um reconhecimento merecido de sua dedicação à educação. E eu, seguindo o fluxo natural da carreira acadêmica, iniciei o doutorado em 1995. Minha tese, mais ambiciosa que a dissertação, explorava memória, trauma e cura na narrativa autobiográfica latino-americana do século XX. Era, em muitos sentidos, uma tentativa de compreender minha própria história através de um prisma mais amplo, de encontrar padrões e sentidos em experiências que, isoladamente, pareciam apenas dolorosas e sem propósito. Em 1998, aos 45 anos, defendi minha tese e recebi o título de doutora em letras. A banca foi unânime em seus elogios, destacando a profundidade da análise e a sensibilidade com que abordei temas tão delicados. Na plateia, minha família inteira me assistia com orgulho. Ricardo, Daniel, agora um jovem de 17 anos prestes a prestar vestibular, Luísa com seus 14 anos e uma inteligência que intimidava professores, minha mãe e Carlos, ambos já idosos, mas com os olhos brilhando de emoção. Foi uma conquista significativa, mas o verdadeiro triunfo estava ali, naquela plateia. Na família que tínhamos construído,
nos laços que tínhamos forjado, no amor que tinha crescido através e apesar das cicatrizes do passado. Os anos seguintes trouxeram o tipo de alegrias e desafios que fazem parte de qualquer vida familiar. Daniel entrou na faculdade de Direito, determinado a trabalhar com direitos humanos, uma escolha que não me surpreendeu considerando as histórias que tinha ouvido crescendo. Luísa, contrariando todas as expectativas, decidiu estudar física, fascinada pelo funcionamento do universo em suas escalas mais fundamentais. Ricardo e eu continuamos lecionando, agora ambos na universidade. Compramos uma casa maior, mais perto do campus, com quartos suficientes para quando os filhos viessem nos visitar depois que inevitavelmente saíssem de casa. Viajamos mais, agora que tínhamos mais recursos e menos responsabilidades diárias com crianças pequenas. Em 2005, aos 52 anos, publiquei meu primeiro livro, não um romance, como muitos esperavam, mas um estudo acadêmico intitulado Palavras como Pontes, Narrativas de Trauma e Cura na Literatura Latino-Americana. O lançamento, na livraria Cultura do Shopping Bourbon, reuniu colegas, ex-alunos, amigos e, claro, minha família. Foi nesse evento que Daniel, agora um advogado de 24 anos, me apresentou a jovem que viria a ser sua esposa, Camila, uma moça de sorriso gentil e olhos inteligentes que estudava psicologia. Ela leu seu livro antes mesmo de me conhecer, mãe. Ele contou, orgulhoso. Foi uma das razões pelas quais aceitou sair comigo quando nos conhecemos. 2 anos depois, em 2007, Luísa também encontrou seu par, Pedro, um engenheiro que trabalhava com energia renovável e compartilhava sua paixão por sustentabilidade e inovação tecnológica. Ele entende minhas piadas sobre física quântica, mãe. Ela explicou, como se isso explicasse tudo. E, de certa forma, explicava. O casamento de Daniel e Camila aconteceu em 2008. Uma cerimônia ao ar livre nos jardins de um hotel na Serra Gaúcha. Quando o vi esperando no altar, tão bonito em seu terno escuro, tão claramente feliz e seguro de sua escolha, não pude evitar pensar no longo caminho que nos trouxe até ali. Na menina assustada que fui um dia, correndo descalça pelas ruas de Pelotas. Na jovem determinada que reconstruiu sua vida em Porto Alegre. Na mulher que encontrou amor, propósito e, finalmente, paz. Luísa e Pedro se casaram no ano seguinte, optando por uma cerimônia mais íntima, mas igualmente emocionante. Nada de frescuras, declarou minha filha, sempre prática. Só as pessoas que realmente importam e comida boa. E assim foi. Um casamento pequeno, elegante e perfeitamente alinhado com a personalidade do casal. Em 2010, aos 57 anos, recebi a notícia que traria uma nova dimensão de alegria à minha vida. Seria a avó. Daniel e Camila esperavam seu primeiro filho, previsto para nascer em julho. A gravidez transcorreu sem complicações, mas não pude evitar a ansiedade que me acompanhou durante todo o período. Um eco distante dos medos antigos, das perdas passadas. Mariana nasceu em uma manhã ensolarada de inverno, tão saudável e perfeita quanto seus pais tinham sido. Quando a segurei pela primeira vez, senti uma conexão imediata, um amor que parecia tanto familiar quanto completamente novo. Era como se o círculo finalmente se fechasse, como se uma ferida muito antiga finalmente cicatrizasse por completo. Ela tem seus olhos, mãe, observou Daniel, sentado ao meu lado enquanto eu ninava minha neta recém-nascida. E o mesmo queixinho teimoso. No ano seguinte, foi a vez de Luísa e Pedro anunciarem que estavam esperando. Vai ser menino, declarou Luísa com a confiança de quem estudou física teórica. Fiz os cálculos. E estava certa. Miguel nasceu em fevereiro de 2012. Um bebê robusto com o temperamento calmo do pai e a curiosidade insaciável da mãe. A vida como avó trouxe uma alegria que não esperava. Uma satisfação profunda em ver meus filhos se tornarem pais amorosos e competentes, em testemunhar a continuidade da família que tínhamos construído com tanto esforço e amor. Ricardo, agora com cabelos grisalhos, mas o mesmo sorriso que me conquistou décadas antes, parecia rejuvenescer na presença dos netos. Em 2015, me aposentei da universidade após 28 anos de docência. A despedida foi emocionante. Ex-alunos vieram de longe para a cerimônia.
Colegas organizaram um livro com artigos em minha homenagem. O reitor entregou-me uma placa de reconhecimento pelos serviços prestados à instituição. Mas a verdadeira celebração aconteceu em casa, com minha família reunida ao redor da mesa grande na varanda. Minha mãe, agora uma senhora de 82 anos com cabelos brancos como neve, mas ainda de espírito indomável, propôs um brinde. "A minha filha", ela disse, erguendo sua taça com mãos levemente trêmulas, "que transformou dor em beleza, perda em criação, medo em coragem. Que construiu uma vida que honra não apenas a si mesma, mas todos que a amam." Olhei ao redor da mesa. Para Ricardo, meu companheiro de mais de 4 décadas. Para Daniel e Luísa, os filhos que criamos com tanto amor. Para Camila e Pedro, que se tornaram verdadeiramente parte da família. Para Mariana e Miguel, nos quais via o futuro se desdobrando. Para minha mãe e Carlos, testemunhas da longa jornada desde Pelotas. E pensei, não pela primeira vez, no irmãozinho que nunca conheci, em como sua breve existência, sua perda trágica, tinha de alguma forma moldado todo o caminho que me trouxe até aquele momento, até aquela mesa cheia de amor e vida. Não que sua perda tivesse sido necessária ou justificável, nunca seria, mas na alquimia misteriosa do tempo e da resiliência humana, até mesmo as maiores tragédias podem ser, se não redimidas, pelo menos incorporadas a uma narrativa maior de cura e significado. Agora, aos 72 anos, sentada nesta cadeira de balanço enquanto conto esta história para vocês, olho para trás e vejo não apenas a dor, a perda, o medo que marcaram meus primeiros anos. Vejo também a força que descobri dentro de mim, o amor que encontrei e construí, as vidas que toquei como professora, as palavras que deixei como legado em meus escritos, a família que criei e que continua a crescer. Meus queridos que me acompanharam até aqui, muito obrigada por ouvirem essa vovó compartilhar sua jornada tão difícil, tão dolorosa, mas também tão cheia de esperança e redenção. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem aquele like carinhoso que me mostra que não estou sozinha nessas memórias. Se inscrevam no canal para não perder nossas próximas conversas. Tenho ainda tantas histórias para compartilhar com vocês. E não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá, todos os dias compartilhamos histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que carregam em suas rugas não apenas o peso dos anos, mas a sabedoria conquistada nas trincheiras da vida. Histórias de superação, de amor, de resistência que podem inspirar você em sua própria caminhada. Porque se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos, é que nossas histórias têm poder. Poder de curar, poder de conectar, poder de mostrar que ninguém está sozinho em sua dor ou em sua luta. E quando compartilhamos essas histórias, quando permitimos que nossas cicatrizes se tornem pontes em vez de muros, criamos um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais compassivo, um pouquinho mais humano. Até nossa próxima conversa, meus queridos. Que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês e que encontrem, como eu encontrei, flores crescendo até mesmo no concreto mais duro da vida.